Olá, como vão todos? Estamos começando mais um programa Dois Pontos da Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo. E sem perder tempo, vamos conversar um pouco, discutir, opinar, informar a respeito das notícias que mais circulam pelas redes sociais. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, afirmou que o inquérito das fake news em tramitação no Supremo apura a existência de uma máquina de desinformação, palavras dele, que se utiliza de robôs e perfis falsos para desacreditar as instituições. Segundo Toffoli, a investigação não mira críticas ao STF, que estariam protegidas pelo direito à liberdade de expressão. Nos últimos dias, as redes sociais vem se construindo um debate enorme a respeito de onde fica a distância entre as notícias falsas e onde fica o direito à liberdade de expressão. Eu não sou jurista, mais uma vez eu repito isso. Existem milhares de juristas nas redes sociais, inclusive aqueles sem um diploma do curso de Direito, mas é uma discussão bastante interessante para mostrar exatamente quais são os limites que se deve colocar nesses tempos em que vemos o bolsonarismo de uma maneira tão despregada fazer movimentos pela internet, espalhando informações falsas, atacando reputações, até tentando buscar destruir reputações, atacando políticos, atacando governadores, enfim, todos em nome do seu chefe, o presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal vem atuando para poder retirar esse pessoal que faz as críticas de forma que fica achacando a autoridade, digamos assim, não é a autoridade, fica achacando essas pessoas com informações falsas pela internet e também pregando, e esse é o ponto, e esse ponto é muito importante, pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Ana Cláudia Laurindo, é uma situação muito complicada porque qualquer discussão que existe nesse momento se constrói uma jurisprudência que vai ser colocada em prática, posta em prática pelo Supremo Tribunal Federal. É verdade que existem uns movimentos que pregam o fechamento do Congresso e do STF, e isso daí atenta contra a democracia. Existem discussões que envolvem a questão da Constituição Federal. Mas como é que fica, por exemplo, quando a gente envolve nessa questão o tal do direito à liberdade de expressão? As ciências sociais, elas poderiam nos ajudar a esclarecer melhor esse ponto? Olá, Odilon, é sempre um prazer estar ladeando com você nestas discussões temperadas, com muito desejo de que você, internauta amigo, possa junto conosco viver dias melhores neste nosso Brasil, nosso chão, nossa casa-mãe. E que desde o ataque das notícias falsas meio que vem se transformando em uma pátria estranha, inclusive para nós que aqui nascemos, porque nós estamos hoje protagonizando uma história nunca sentida antes, com esta força de agora, onde a verdade e a mentira se misturam ao ponto de vida e morte também estarem associadas a este tipo de movimentação. Na verdade, nós temos nas instituições brasileiras uma leniência que se arrasta desde o ano de 2018. Notícias falsas nunca ganharam o patamar da liberdade de expressão, assim como preconceitos também não justifica usá-los como liberdade de expressão. Mas o que aconteceu de muito grave no cenário brasileiro
principalmente no tempo que antecedia a campanha eleitoral para a presidência da República e no próprio período de campanha à presidência da República, foi um enxovalhamento de notícias falsas que, a princípio, elas traziam um conteúdo que parecia piada e as pessoas começaram a rir, começaram a acreditar que morreria na alçada do deboche, na alçada da brincadeira de mau gosto. Mas nós vimos que não foi isso. Foi muito mais além. As notícias falsas, elas começaram a ser disparadas pelo WhatsApp e elas chegaram a todos os rincões deste país. Em lugares onde talvez a internet não consiga chegar de acordo com toda a sua potência, mas o WhatsApp chegou. E lá as notícias falsas, elas difamaram as instituições escolares, elas macularam o trabalho pedagógico dos professores, elas transformaram as famílias em alvos de preconceitos. As notícias falsas, elas entraram na realidade como se verdade fossem e se tornaram determinantes de condutas muito importantes, como, por exemplo, escolher um presidente da República, ou uma coisa gravíssima que resultou da chuva de fake news derramada no país: o Brasil acompanhar a prisão do ex-presidente Lula, baseada em várias acusações que não se sustentaram. Seriam fake news? Será que um indivíduo que é preso porque é dono de um imóvel que não lhe pertence é uma notícia falsa ou é uma nova forma de verdade? Foram tantas as manipulações da verdade em benefício dos interesses dos indivíduos que hoje, como Dias Toffoli, por exemplo, está tomando uma posição contra notícias falsas. Mas em alguns momentos dessa história, o próprio Dias Toffoli, de algum modo, participou. Se não foi ativamente, foi passivamente. Porque as mentiras que foram elencadas em todo o processo que envolvia a prisão de Lula também contou com a conivência destes setores. Então, quando nós vamos falar de notícias falsas no cenário brasileiro, não adianta vir arrotar moralismo agora, não. É antigo, já causou muito mal, prejudicou muita gente, foi determinante, inclusive, para este cenário de morte tão absurdamente descontrolado que está no nosso país, pela falta de políticas sérias, pela falta de compromisso com a verdade. Verdade que é vida, e mentira que nos trouxe a morte. Nós estamos convivendo com a morte porque a mentira foi determinante e ainda está sendo usada como mola propulsora das políticas presidenciais. Então, não há como considerar que as instituições que ora se apresentam indignadas, elas estejam despertando, embora tardiamente, para esta razão, a não ser, de fato, porque de algum modo estão sentindo elas mesmas afetadas pelas divulgações das notícias falsas, pela ocorrência, porque todos nós já sabemos que é uma mentira repetida muitas vezes, ela vai se tornar verdade. Então, se os movimentos que defendem o fim do STF forem repetidos muitas vezes, como estão, quem sabe vira uma verdade. Olha, para mim, para você, internauta, talvez não possa até nem representar uma perda muito grande, embora para o nosso país represente, porque para a democracia é muito importante que esta estrutura ela seja preservada.
ela exista para defender a democracia. Porém, uma existência que ora defende os próprios interesses, ora faz vista grossa para aquilo que seria interesse da nação, é sempre uma representação questionável. E dando a César o que é de César, Dias Toffoli bem que merece agora estar se sentindo incomodado, porque a partir dele uma atitude importante vem à baila. Pois por mais que eu ou você, internauta, como cidadãos isolados, possamos apresentar as nossas indignações, possamos pontuar com argumentos, sejam estes lógicos, políticos, embasados até na Constituição, mas nós somos representações de nós mesmos, nós somos individualidades, a menos que estejamos agregados a uma organização civil. Porém, quando alguém na representação do Dias Toffoli toma esta atitude, traz um peso, agrega um valor substancial. Embora aceitemos que seja importante, nós reconhecemos que está vindo de maneira tardia. Agora, com relação à liberdade de expressão, nós nunca podemos permitir que se misture com notícias falsas. Notícias falsas é crime. Divulgar algo que o indivíduo sabe que não é verdade é uma atitude criminosa, não é uma atitude de liberdade. Liberdade de expressão é outra história, está em um patamar muito mais interessante, porque é quando o indivíduo ele analisa fatos e ele expõe a sua opinião, a sua compreensão sobre fatos, coisas reais, não sobre mentiras e principalmente sobre mentiras criadas com intenção política no nível de perversão que as fake news bolsonaristas elas portam. Então, liberdade de expressão é uma coisa digna, inclusive você pode até não concordar com a opinião do livre pensador que a expressa, mas se ela é uma opinião ilibada, se ela é uma opinião que pertence à análise do indivíduo a partir de fatos, de coisas reais, é necessário respeitar e é um exercício importantíssimo saber respeitar a opinião do outro, dos outros, quando elas se baseiam em análises sobre coisas verdadeiras. Outro ponto importante que nós não podemos abrir mão é preconceito não é liberdade de expressão. Se você quer emitir um parecer preconceituoso sobre alguém, você também está ferindo o direito do outro. Você está agredindo alguém. Não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, assim como a própria palavra liberdade, é algo que tem que ser limpo de toda essa sujeira de ideias e de vontades que buscam agregar a estes termos artifícios da maledicência, artifícios da má-fé, da crueldade e do egoísmo humano. Nós não podemos abrir mão daquilo que representa uma conquista civilizatória de grandíssimo valor. Olha, nessa discussão envolvendo liberdade de expressão e divulgação de notícias falsas e também de incitação ao crime, com pedidos para o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, algo que causou bastante polêmica nas redes sociais foi a estreia do ex-apresentador global Alexandre Garcia defendendo o uso da hidroxicloroquina e dizendo que a comprovação científica de que o medicamento funcionava estava personificada a essa comprovação no tratamento feito no presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o Alexandre Garcia, ele não é médico, ele é jornalista. E nas redes sociais, é claro, o assunto ficou bastante em evidência, porque fica exatamente aquela situação de se espalhar uma notícia que é considerada falsa, porque nenhuma entidade médica internacional, muito menos a Organização Mundial de Saúde, que é um grande organismo internacional, nem a comunidade científica também
nem nacional nem internacional, elas avalizam o uso deste medicamento em nenhuma das etapas de combate, de tratamento contra o coronavírus. Agora, o Twitter, lá nos Estados Unidos, conseguiu resolver essa situação aparentemente retirando, suspendendo uma conta do ar. Twitter suspende conta de filho de Trump por compartilhar um vídeo sobre o uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19, mesmo que o medicamento não tenha sido considerado, segundo estudos, um tratamento eficaz contra o vírus. Trump Jr. acusa o tweet de a maior ameaça à liberdade de expressão. Então, Ana Cláudia, fica aquela situação de você primeiro receitar um medicamento sem ser médico, sem ser cientista, usando as redes sociais para divulgar uma informação falsa. Você não é profissional da área de medicina, você não é profissional da área de saúde, você não pode exercer a medicina de maneira ilegal a ponto de você passar um medicamento e dizendo que esse medicamento, mesmo sem comprovação científica nenhuma, ele pode funcionar contra uma doença. É a mesma coisa daquela situação que nós já falamos aqui a respeito do alho, em que 7% da população brasileira ainda acredita que o alho pode ser benéfico no combate ao coronavírus. A diferença é que o alho, sendo um produto natural, ele pode ser benéfico para outras coisas no corpo. Não existe essa ideia de uma máfia de laboratório que vai lucrar com o uso do alho. O alho, ele faz parte da nossa culinária, ele é um condimento, dizem que serve para muitas coisas no corpo, pode não servir para coronavírus, mas vai fazer algum tipo de benefício. Isso não significa que nós apoiamos o uso de alho contra coronavírus, não, mas nós só consideramos que o alho, assim como várias outras coisas que estão no nosso cardápio, podem fazer muito bem para o corpo, mas para o coronavírus ainda não existe um protocolo que anuncie um remédio, um medicamento com uma eficácia comprovada. Até porque ele, em cada corpo, tem uma reação própria, provoca uma situação própria, e os médicos hoje, eles ainda estão lutando para descobrir qual medicamento vai dar aquele efeito desejado. A cloroquina, ela entrou na história do coronavírus para beneficiar alguém. E este benefício, Bolsonaro sabe muito bem para quem está sendo dirigido. E é alguém que Bolsonaro tem algum tipo de conchavo, de negociata, porque ele não se tornaria um garoto propaganda de um remédio que não serve para o tratamento do coronavírus. E isso quem diz não sou eu, isso quem diz é a própria Organização Mundial de Saúde, se não existisse por trás disso algum tipo de ganho. Porém, quando nós temos personalidades de impacto midiático, como por exemplo o próprio Alexandre Garcia, que é um indivíduo que já está na escala dos vanguardistas do jornalismo brasileiro. E aí, para muitas pessoas de boa fé, o que o Alexandre Garcia possa falar tem um impacto. O caso do filho do Trump, que assim como os filhos do Bolsonaro aqui no Brasil, parece estar engajado na campanha a favor do uso de cloroquina, e não é também sem razão que os Estados Unidos estão ocupando junto, ladeado, seguido pelo Brasil, o topo da quantidade de infecções e também de morte por coronavírus. Olha como o cenário ele favorece a estes manipuladores, que se utilizam de imagens públicas, que se utilizam de impactos de mídia. E aí, quando o Twitter ele tem uma atitude de repressão
a divulgação de uma notícia falsa e envolve uma personalidade internacional, como no caso do filho de Trump, revela que a possibilidade de essa notícia falsa fazer mal é muito maior do que a de fazer algum tipo de bem ou de passar batido. É algo que está prejudicando as pessoas, prejudicando o mundo. Vocês acreditam, internautas, que o Twitter ele chegaria ao ponto de fazer esse enfrentamento? Porque isso foi um enfrentamento. Exatamente. Foi um enfrentamento, foi uma reação que com certeza promove outras reações. Não é como bloquear a conta de um cidadão comum, mas é a conta do filho do grande imperialista global. Então, faz com que nós possamos refletir se até aqui você se manteve em dúvida com relação à cloroquina. Analisa, buscando um fio de lógica. O Twitter, ele comprou uma briga com Donald Trump por conta de uma notícia falsa que o filho estava a divulgar e suspendeu a conta do filho de Trump. E o motivo foi o quê? Cloroquina, notícia falsa sobre cloroquina. Aqui no Brasil, nós estamos todos os dias sendo bombardeados por novos direcionamentos de Bolsonaro, enviando cloroquina para populações vulneráveis. Essa semana, enviou cloroquina para as aldeias, o tempo todo preocupado em espalhar cloroquina, mas até agora nada foi dito com substância sobre quem está ganhando rios de dinheiro com esta ação. O que está, infelizmente, posto, o que está sendo revelado é a imensa quantidade de perdedores a partir desta ação. Olha, é claro que a gente observa que existe uma tentativa, talvez até uma articulação coordenada, para que a mentira dita muitas vezes se torne uma verdade. E é o caso, por exemplo, que a gente observa da cloroquina. Donald Trump, ele chegou a defender em alguns momentos o uso desse medicamento lá nos Estados Unidos, mas as entidades médicas elas chegaram à conclusão, que é uma conclusão por enquanto das autoridades médicas do mundo inteiro, de que esse medicamento não funciona, não existe uma comprovação científica sobre os efeitos considerados milagrosos ou benéficos que uma parte das pessoas, principalmente o bolsonarismo, espalha pelas redes sociais como se a cloroquina fosse a panaceia, fosse o milagre, enfim, para resolver essa questão da pandemia. Mas, enquanto isso, uma ótima notícia para a atriz Regina Duarte. Sim, ela vai ganhar um cargo público que está sendo preparado exclusivamente para ela. Não deu certo na Secretaria de Cultura, mas agora talvez ela possa dar certo na Cinemateca. O secretário especial da Cultura, Mário Frias, disse que um novo cargo será criado para a atriz e ex-secretária da pasta, Regina Duarte, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, para cuidar da Cinemateca Brasileira. A instituição é responsável pela proteção da produção audiovisual do país. Pelas informações verídicas que circulam pela internet, as condições da Cinemateca são as mais deploráveis possíveis. Inclusive, se insiste até no risco de incêndio do prédio, do chamado o museu, digamos assim, a memória do audiovisual brasileiro. Então, a Regina Duarte, que não deu certo na Secretaria de Cultura, foi um verdadeiro fracasso, defendendo ideias absurdas, esdrúxulas, ideias
desrespeitosas até com pessoas que foram vítimas, com famílias que perderam os seus entes queridos durante a ditadura militar, e a atriz Regina Duarte, naquela horripilante, eu acho que esse é o adjetivo mais interessante nesse momento, naquela terrível entrevista que ela deu à CNN, exaltando os feitos da ditadura militar e casando esses feitos com os mortos, os torturados, os desaparecidos do regime militar brasileiro. E é essa criatura que vai dirigir a Cinemateca. É verdade, Regina Duarte tem uma longa experiência como atriz de televisão, uma ótima atriz, inclusive, atriz de teatro, de filmes brasileiros, enfim. Ela possui essa diversidade em seu currículo, mais de 50 anos de um trabalho considerado reconhecido, mas a Regina Duarte, e isso é fato, ela não deu certo como gestora na Secretaria de Cultura. Sua gestão curta na Secretaria foi um fracasso absoluto, não conseguiu agregar as pessoas que ela achava que ia agregar, não conseguiu contato com a classe artística, ou seja, ela queria ser uma secretária de cultura sem ter o aval, sem ter, digamos assim, contato ou discussão com as pessoas que são de cultura, ou seja, com os colegas dela da área. E aí é exatamente o absurdo, Ana Cláudia Laurindo, porque o caso Regina Duarte, ele revela a sinecura brasileira, essa ânsia que se tem de dar cargo público, mesmo para uma pessoa que se revelou absolutamente incapaz de tocar uma secretaria que deveria ser uma secretaria, um posto de trabalho que ela deveria ter muita desenvoltura, muita intimidade, já que é cultura e ela é da área de cultura há mais de 5 décadas. Então, o nosso país, é impressionante isso, como ele continua atrasado, ele é atrasado, e isso, as pessoas se referem ao Nordeste brasileiro, mas não é o Nordeste brasileiro não, é o país, e principalmente a elite política brasileira atrasada, retrógrada, renhida, teimosa, e insistindo em assim ser, não é verdade? Olha só, Odilon, eu creio que a casa das expectativas, ela costuma ser ocupada de uma maneira até certo ponto ingênua pelo montante da própria sociedade brasileira. Porque é importante dizer que reconhece o trabalho como atriz da Regina Duarte, mas Regina Duarte trabalhou de maneira assim, muito majoritária na TV Globo. Nós sabemos que a TV Globo em si, ela nunca representou para o país uma referência de avanço, mas pelo contrário, a TV Globo participou de vários eventos políticos, sempre numa posição bastante arcaica, interesseira, liberal. E o artista, a atriz que se mostra ao público está interpretando papéis. Isso não significa que um artista renomado, porque é vinculado a uma empresa que tem o monopólio da imagem e da comunicação no país, ele dê conta de verdade das situações políticas, históricas e até culturais do seu país. Porque o que existe é um contrato de atuação. O artista, ele revela o que o personagem que foi escrito, que ele interpreta, tem para revelar. Não é propriamente do artista. Tivemos oportunidades de ouvir falas sobre políticas de vários atores e atrizes da Globo e eram verdadeiros analfabetos políticos falando. Eram crianças falando de política. No nível, eu falo criança com todo respeito à infância, mas como uma metáfora da falta de maturidade do adulto político. Uma falta de maturidade proposital. Não,
Não, Odilon, não é proposital, não. É que eles não vão além daquilo. São pessoas que passam a vida fazendo ocupando esse espaço de mídia que as transforma em objeto e elas também se objetificam, porque é uma relação liberal, é uma relação de capitalismo selvagem. Quem tem, quem ganha, quem consegue, é um espaço de disputa. Você acredita mesmo que atores e atrizes que estão ali trabalhando nas alçadas da Rede Globo, eles estão trabalhando com a verdade do Brasil? Só quando tem uma iniciativa própria, já assentada em histórias pessoais, familiares, descobertas anteriores ou posteriores, mas não é necessariamente uma obrigação do artista, ele está envolvido quando ele pertence a uma indústria de entretenimento com as características da Rede Globo. De verdade, eu estou entre os brasileiros que não ficaram surpresos e nem decepcionados com a atuação da Regina, porque a Regina, por si só, ela já tinha dito de livre e espontânea vontade o que ela representava e a quem ela estava interligada quando ela falou de um certo medo. Regina tinha medo que o governo de esquerda assumisse no Brasil. Um medo choroso, tentando convencer e passar para as pessoas o temor de quê? Do fantasma do comunismo. Então, Regina, assim como outros, o próprio Frias, que também é um ator, não dá conta da realidade do Brasil, não dão conta. Eles dão conta apenas dos seus próprios interesses. Existem atores e atrizes que são maravilhosos, inclusive ainda ligados à Globo, mas eles não são a regra. Inclusive chegam a ser até a exceção. Agora, com relação ao prêmio de consolação de Bolsonaro a Regina Duarte, que ainda não vingou, ainda está no nível da fala e da promessa, nada mais justo. Afinal, quem mais foi capaz de jogar no lixo o que ainda tinha de público que era fã da sua atuação do que a Regina, e justamente por quem? Por Bolsonaro. O prêmio de consolação não vai afetar nem em melhora e nem em piora a realidade do cenário cultural brasileiro, que já está comprometido pela linha de atuação do próprio governo Bolsonaro, que é um fascista e escolhe a dedo aqueles que vão ocupar postos nos lugares de destaque. Cultura é sim um território de muita importância. Cultura foi alvo de perseguição desde o governo Temer. Cultura ainda não levantou a sua personalidade neste governo, ainda continua sendo tratada como uma área menor. E a Regina não merece mais do que um cargo de consolação. E o Brasil sim, este merecia ter um Ministério de Cultura, este merecia ter um digno ministro ou ministra de Cultura, porque nós estamos na carência de tudo. E olha, com essa notícia interessantíssima de que o Brasil, os cofres brasileiros vão pagar para manter a atriz Regina Duarte empregada, mesmo com sua tão propagada, vista, disseminada, provada incapacidade de gerir a coisa pública, inclusive na área que ela diz ser especialista, nós encerramos o nosso programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Eu queria abraçar cada um dos telespectadores e também reforçar os pedidos de inscrição, de dar aquele joinha no nosso canal, de mandar o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica àquilo que nós estamos fazendo com a nossa TV. Nós estamos agregando novos conteúdos aqui, novas discussões, conversando com você, interagindo, e a gente quer sim
receber a sua resposta, a sua fala, a sua posição a respeito do que a gente está falando aqui. Ana Cláudia? Nós acreditamos que o momento político brasileiro, ele pede cultura como expressão de desobediência, cultura como expressão de resistência, e é isso que também nós estamos fazendo aqui. Então, fortalece estas iniciativas. Forte abraço, até a próxima.